Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Acabei de ligar nossa máquina, tá? Ela demora um tempinho para ligar, até porque esse processo inicial do boot, que ele já está executando aqui de fundo, eu já vou ficar pressionando no meu teclado aqui a tecla Del, tá? Para que ele, logo que ele comece a iniciar, né, que ele apareça aqui na tela pra gente, ele já entre na BIOS, tá? Você precisa entrar na BIOS, porque a gente tem algumas configuraçõezinhas aqui que são interessantes que a gente precisa fazer. Combinado? Então vou entrar aqui na BIOS. Lembrando, estamos instalando um sistema operacional que é específico para virtualização. Isso aqui serve também, mesmo que você vá utilizar uma máquina só, a sua própria máquina de estudo. Só tem uma, professor, vou usá-la, não tem problema, tá? Pode seguir o curso normalmente apenas com aquela máquina. Eu gosto sempre de frisar isso, tá? Mas você precisa habilitar a virtualização na BIOS. Na AMD, lembrando que eu estou utilizando uma plataforma agora da AMD, tá? Utilizei Intel também por muitos anos, também é fantástico, independente do que você utilizar. O importante é fazer o curso, tá? É se especializar. Então, aqui em avançado CPU Configuration, você tem a opção aqui de SVM Mode, tá? Que já habilita ou desabilita a virtualização em CPU. Então, deixem habilitado, tá? Normalmente, você tem a opção de VTD na Intel, que é Virtual Technology, né? Também você vai conseguir habilitar lá na Intel, tá? Basta procurar e normalmente fica em configuração da CPU. É bem fácil localizar, fechado? Uma outra opção que você precisa desabilitar, no caso, não necessariamente, só se der algum problema na sua BIOS nesse processo de boot, tá? Mas eu gosto de trocar também. Aqui fica também ainda a opção avançada CSM Configuration. Eu gosto de colocar no Boot Option Filter apenas Legacy, tá? Professor, muitas das vezes eu utilizo também para sistemas, quando eu vou instalar sistemas Linux, eu mantenho ali o FI, só troco aqui e dá certo. Tá? Fica a seu critério, observe se a sua máquina, só trocando a ordem de boot, colocando lá o pendrive, ele já vai ler. Tá? Em princípio eu já estou te dando todo o passo a passo do que você tem que fazer para com certeza dar certo. Tá? Então vou dar aqui um ESC, vou aqui para boot direto, tá? Para mais uma opçãozinha aqui de boot, e aqui em boot percebam que o primeiro boot que ele já colocou, como eu botei, como estava na opção UEFI, ele vai para o Windows Boot Manager, tá? Professor, eu já tinha um Windows aqui instalado, então o que vai acontecer? Ele vai dar o boot no Windows e não vai ler o seu pendrive. Não é o que a gente quer que ele leia primeiro o pendrive. Então, eu vou dar aqui um Enter e vou selecionar aqui o meu pendrive genérico. E o Boot Option 2 eu dou um Disable e o Boot Option 3 também, ó, Disable nos dois, tá? Tanto no 2 quanto no 3. Eu quero que ele leia apenas o pendrive, só isso, tá? Aqui em Fast Boot também é interessante você deixar desativado o Fast Boot. É interessante Fast Boot apenas quando você está trabalhando com sistemas operacionais Windows, tá? Como, por exemplo, o Windows 11. Professor, eu estou com uma máquina só, estou com o Windows 11 instalado nela, tá? Posso já fazer Nested Virtualization também? Pode. Você vai conseguir. Com o Windows 10, não. Mas com o Windows 11 você já consegue, tá? Então, você já poderia botar aqui Fast Boot e ele ia ligar bem rápido o seu Windows, tá? Isso vale realmente muito a pena. Vou dar aqui um Save and Reset para ele poder resetar a nossa máquina, tá? Ele vai reiniciar o nosso computador e aí sim, ele agora reiniciando, ele vai reiniciar direto pela primeira leitura pelo pendrive, tá? Se der qualquer tipo de problema de troubleshooting, a gente já verifica, faz esse processo agora, tá? Eu até gosto quando acontece algum tipo de probleminha porque eu consigo simular algum tipo de erro que pode acontecer com você aí na sua residência, no seu escritório, enfim, na sua empresa onde você vai instalar o Proxmox, que é um sistema operacional fantástico. Curso completo, eu vou deixar também o curso completo, caso você queira adquirir o curso completo de Proxmox, também aqui, tá? Nessa própria aula, na descrição, enfim, para que fique mais fácil. Ó, ele já vai iniciar, tá? Não preciso pressionar absolutamente mais nada, tá? Ele já vai iniciar direto pelo meu pendrive se tudo deu certo. Opa, tá aí, ó. Tudo deu certo, versão 7.4, tá? A última atualização foi em março, né? Se eu não me engano, que a gente viu. Também bem próximo, né? Muito bom. Basta eu clicar aqui em Install Proxmox VA, tá? Não preciso vir em opções avançadas, tá? Para instalar, por exemplo, no modo debug. Tem muita gente que quer utilizar o modo debug quando dá algum problema, tá? Não precisa. Provavelmente na 7.4, que já está bem estável, você já vai conseguir instalar, tá? Então eu pressionei um ESC para ele voltar para a tela inicial. Vou dar um Enter agora e ele já começa fazendo aqui o processo de instalação, tá? Vamos lá, vamos aguardar. Se ele der algum tipo de problema de travar na sua máquina, tá? Ele já mostra na hora que ele está travado, tá? Você vai ficar pressionando aqui o number lock no seu teclado, enfim, o caps lock, ele não vai iluminar ali o teclado, ele vai ficar totalmente travado, tá? Pode acontecer na versão 8, que é a versão mais nova, tá? Por isso que eu sempre indico, pega uma versão anterior e faz todos os updates depois na versão, que normalmente é a mais estável.
Combinado? Vamos aguardar. Ele já está indo para o processo de instalação. Olha lá que maravilha. Ó. Já está indo processo. Já estou aqui com o mouse mexendo aqui na tela. Vamos esperar ele aparecer aqui para a gente, né? Para a gente poder utilizar. Perfeito, já está aqui na tela. Basta selecionar aqui, né? O I agree, ou seja, eu aceito, né? Os termos. Aqui ele vai perguntar onde é que eu quero instalar, tá? Eu vou escolher aqui onde eu quero instalar. Obviamente eu quero instalar. Eu tenho dois discos aqui. Eu tenho um de 3 terabytes, que é onde eu vou deixar todos os meus dados, tá? Não as minhas VMs em si. As VMs eu acho sempre interessante a gente deixar num SSD, preferencialmente hoje em dia num NVMe, tá? Essas placas mais novas, elas permitem você ter um NVMe até 4.0, ou seja, 7 GB às vezes de leitura, então vale muito, muito a pena, tá? Então vamos seguir. Vou selecionar aqui o meu NVMe, tá? Vou dar aqui um Next. Pronto. Vou selecionar aqui o país. Aqui eu posso já selecionar o país aqui, Brasil, tá? Já coloquei aqui um B para facilitar a nossa vida. Aqui o Time Zone, eu posso colocar aqui o Time Zone aqui. Deixa eu já colocar aqui o Time Zone. Deixa eu baixar. Vamos lá. Vou botar aqui, ó, São Paulo. O meu teclado tá Brazilian ou Português, tá? Já tá aqui pra gente. Opa, perfeito. Já posso dar um próximo. Aqui uma senha, lembrando que essa senha vai ser a senha do root. É a senha que você precisa ter. E normalmente é sempre interessante uma senha que tem aqueles requisitos de complexidade de senha, tá? Que são letras, números e caracteres especiais. Então vou colocar aqui a minha senha. Lembre-se de cadastrar a senha aqui com todo cuidado, tá? O e-mail que você vai utilizar, esse e-mail também é muito importante, tá? Então vou botar aqui, ó, professorvinicius@outlook.com.br, tá? Coloque aí, pode ser da sua empresa, o e-mail não tem problema, tá? Vou dar aqui um próximo. Aqui também agora o hostname, lembrando que agora aqui no hostname você precisa colocar um hostname que seja válido, tá? Que ele considere válido. Olha que interessante, ele já até coloca aqui, ó, pve.example.invalid, tá? Ou seja, sem colocar aqui um nome nesse mesmo formato, tá? Então eu vou botar Proxmox, tá? Eu gosto de colocar nesse formato, tá? Que vai ser meu servidor Proxmox. Então Proxmox. Vou botar aqui, ó, dickrj.curso. Fechado? Então proxmox.dickrj.curso. Aqui ele já mostra meu IP, lembrando que ele está pegando já esse IP diretamente, no meu caso, do meu load balancer, tá? Mas ele pode estar pegando do seu modem, pegando do seu hub, do seu switch, enfim, não tem problema, tá? Pode manter. O get ele já está informando, o DNS server ele já está informando aqui para mim também. Vou dar aqui um próximo. E você ainda tem aqui a opção, ele está mostrando para você o que vai ser feito, tá? Ele vai instalar em XT4. Professor, não quero XT4, quero já trocar. Poderia aqui mesmo eu já ter feito esse processo de troca aqui? Poderia, você poderia vir aqui em Options, tá? E trocar, por exemplo, para ZFS, se você quiser trabalhar com RAID, RAID 1, quiser fazer qualquer tipo de instalação, ou mesmo XFS, fechado? Eu vou manter aqui no padrão a XT4, não tem problema, tá? Vou dar aqui um próximo. Próximo mais uma vez. Só estou mostrando, tá? Só voltei porque eu lembrei aqui da opção. Deixa eu ver se ficou certinho. Ficou. Aqui a minha interface de rede. Se tiver mais de uma interface, tá? Também é interessante você observar qual que você vai querer utilizar para o Proxmox, tá? E automaticamente, né, reiniciar depois de uma instalação aqui de sucesso, tá? A instalação também é muito rápida. Lembrando que você vai demorar ali no máximo ali uns 3, 4 minutinhos, tá? Fazendo esse processo. Se ele travar, você vai observar no teu teclado, tá? Number lock, caps lock, tá? Observe. Eu vou até falando sempre um pouquinho, tá? A diferença entre o Proxmox e o Hyper-V Server. O Proxmox, ele é um sistema, hoje, eu considero ele até um pouco mais robusto, tá? Do que o Hyper-V Server, tá? Eu acho hoje em dia mais interessante porque você consegue ter características como passar tua placa de vídeo, tá, para as máquinas virtuais, que isso acabou sendo um problema lá no Hyper-V Server, a própria Microsoft depois desabilitou, né, por uma questão de segurança. No Proxmox você já tem, né, isso de forma nativa, é muito interessante você passar direto, eu quero colocar uma máquina virtual que faça um trabalho de edição. Olha que bacana, no Proxmox você consegue, tá? E também consegue trabalhar com Nested Virtualization, você tem, nossa, assim, inúmeras vantagens hoje em dia, tá? Eu acredito em cima do Hyper-V Server, exceto a estabilidade. Eu ainda acho o Hyper-V Server mais estável, tá, do que o próprio Proxmox. Perfeito? Não que eu tenha tido problemas. Já trabalhei por diversos meses com o Proxmox aqui. Trabalho também há anos com o Hyper-V, Hyper-V Server. E considero os dois hoje em dia muito bons, tá? São sistemas operacionais realmente fantásticos. Vamos aguardar, já dei aqui algumas dicas. Obviamente todas essas dicas de forma até mais complexa, enfim, todo esse processo mais avançado,
eu vou ensinar lá no curso completo, tá? Que na verdade já está até pronto, que a gente trabalhou com essa versão 7 que ficou muito estável, muito fantástica, tá? Pronto, ele está tornando agora o nosso sistema bootável. Pronto, 100%, ó, instalação completa, tá, pessoal? Então, ó, o próximo passo ele vai rebootar, tá? Lembrando que aqui você vai ter que acessar ali por aquele IP, né, que ele está informando, tá? Isso é muito importante, tá? Para que você consiga controlar o Proxmox. Porque aí você controla o Proxmox, você não precisa mais estar fisicamente na máquina do Proxmox, tá? Você já vai controlá-lo de forma remota, em qualquer computador da sua empresa, em qualquer computador da sua casa, tá aí no seu home office. Você já vai ter aquela máquina específica só para isso. Olha que coisa fantástica. Enquanto ele está dando boot, essa aula aqui já está com 10 minutos, eu vou finalizá-la por aqui e te aguardo na próxima aula. Pode ir para a próxima aula.